Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Sol da Meia-Noite. Hoje, no 10º mês, no 10º vídeo, vamos falar um pouquinho também sobre as 10 virgens. Mas antes, vamos louvar. Sou mensageiro do Rei Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Vamos orar. Levante suas mãos. Grandioso Deus e Pai da eternidade, Príncipe da paz. Obrigado, Senhor, por esse canal e pela oportunidade de transmitir mais uma mensagem. Que o Senhor possa me dar sabedoria e que o Senhor, por meio dessa mensagem, possa edificar e transformar o meu ouvinte. Nos abençoe, nos dê o teu perdão, o teu poder e a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Então, fazendo aqui uma rápida análise sobre o vídeo da semana passada, ali falei sobre o número 9 e simbólico no ministério de Jesus, símbolo da gravidez de Jesus. 3 anos pregando, 3 horas na cruz e 3 dias na sepultura. E falei também que nós estamos grávidos. O mundo também está grávido. Os justos da justiça e o mundo da iniquidade. E o resultado dessa gravidez, se resultará em vida ou morte, será revelado na manifestação da volta de Jesus. Então, hoje, dando continuidade a esse assunto, assim com uma mensagem diferente, vamos falar sobre Mateus 24. As contrações, o parto e o nascimento do filho, do bebê. Mateus 24 começa de 1 a 2, falando sobre a destruição do templo. Aqui podemos entender de diversas formas. Porém, nos últimos dias, eu creio que muitos templos serão confiscados, como o presidente da Nicarágua confiscou universidades e templos adventistas. E muitos templos serão destruídos. Muitos. Pela estatística bíblica, pelas declarações de Ellen White, em algumas igrejas até 95% dos cristãos abandonarão a fé. Então, restarão poucos, uns aqui, outros ali, uns nos montes, outros em cavernas, e o templo serão nós. Não uma igreja de paredes, um templo físico, mas o templo será o povo de Deus, uns aqui e outros ali. E em Mateus, a partir do verso 3, 24, a partir do verso 3, começa falando sobre as dores. Jesus fala, vede que ninguém vos engane, no verso 4. No verso 5, mas muitos serão enganados. No verso 6, ouvireis falar de guerras, mas não vos assusteis. O povo de Deus será um povo destemido nos últimos dias. Ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reinos contra reinos, haverá fome, terremotos em vários lugares. Inclusive pandemia, como houve recentemente. Mas no verso 8, Jesus diz, é o princípio das dores, é as contrações do parto. A partir do verso 15, as coisas ficam sérias.
Jesus fala sobre o parto. No verso 19 e 21, Jesus diz: ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a vossa fuga não se dê no inferno e nem no sábado. Mas interessante que o reino de Deus compara muito com mulher, porque mulher na Bíblia representa a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. E em Mateus 25 fala sobre as 10 virgens, e aqui falando da grande tribulação, a primeira coisa que Jesus lembra e vem nos seus lábios é a palavra gravidez. Interessante que, comparando com Apocalipse 12, versículo 2, aquela passagem pode ser interpretada de várias maneiras. Diz que a mulher lá está grávida também e sofre tormentos para dar à luz. Ou seja, a dor extrema, a dor máxima, que é a verdadeira dor do parto. E fala aqui no verso 29 que as dor do parto chegará ao fim com a volta de Jesus. Interessante é que Mateus 25, 5 diz que o noivo tarda. Pedro diz que o noivo não retarda, não está retardando a promessa da vida dele como muitos dizem ou imaginam. E aqui em Mateus 24, 22, diz que por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Você já viu gravidez de 9 meses? A maioria. Mas tem gravidez também de 7 meses. Você já viu partos da contração até o nascimento do bebê de 4 horas? Pode existir. Mas tem parto também que dura 10 minutos, ou se não me engano até 2. Tem gravidez que é abreviada e tem partos também que é abreviado. Então, o Senhor Jesus acelerará os últimos processos, os últimos instantes desse parto, apressará esse nascimento para salvar o máximo de pessoas possíveis. E é interessante que esses versos que eu vou mencionar para você fala do fim dessa espera, do nascimento do bebê. Em Mateus 24 e 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Exatamente no verso 27, falando da volta de Jesus. Agora, Marcos, capítulo 13, verso 27. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Falando também da volta de Jesus. Marcos 13 e 27. E Lucas 21 e 27 completa. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Também falando aqui da volta de Jesus. E
É interessante que alguns pastores, muitos pastores, acreditam que Jesus vem em torno de 2027. E esses versos, esses 3 versos lidos aqui, está exatamente no verso 27. É interessante que em Mateus 7 e 27 fala exatamente da ruína, da calamidade que virá sobre a casa que está edificada sobre areia. Mateus 7, 27. A calamidade da casa que foi edificada sobre a areia. E Lucas, capítulo 19 e verso 27. Palavras de Jesus aqui. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai na minha presença. Então, aqui fala de um juízo, de uma execução daqueles que não aceitam o governo e o reino de Deus. E Romanos, capítulo 1, verso 27, as últimas frases aqui, falando aqui das prostituição, da imoralidade, dos homens com homens, as mulheres com as mulheres. Aqui no verso 27 resume dizendo o seguinte: recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, aqui em 3 versos relacionados aos versos 27, fala da volta de Jesus. E 3 versos relacionados também aos números 27, fala da punição daqueles que rejeitaram Jesus e a sua palavra. Daqueles que viveram sem regras e sem limites, vivendo na iniquidade. Mas uma coisa interessante aqui, voltando aos números 27, que fala da volta de Jesus, eu imagino que de 2024 a 2027, o pecado, as trevas do pecado, cobrirá a terra. Até que Jesus volte. Porque diz a Bíblia que, por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Tanto o amor de um para com os outros, como o amor de muitos para com Deus. E 2024 separa o primeiro dígito, que é o milênio, e aqui circula o ano 24. O ano 24, se você separar o 2 do 4 e somar, temos o número 6. E o número 27, 2027, se você pegar o 27, separar e somar, temos o número 9. Então, é interessante que o parto de Jesus durou da hora sexta à hora nona. E o número 24 aqui forma a hora sexta. E o número 27 também forma a hora nona. O número 24 pode, assim, de alguma forma, figurar o número 6. E o número 27 figurar o número 9. Mas é interessante que, falando da volta de Jesus ali, tanto em Mateus, como em Marcos e em Lucas, Jesus usa a parábola da figueira para alertar os discípulos, para despertar os discípulos e nos despertar hoje para vivermos uma vida de vigilância, que nessas 3 passagens é mencionada as palavras
vigilância aqui. Interessante que o parto de Jesus dura da hora sexta à hora nona. E a parábola da figueira sem frutos que Jesus amaldiçoou está do verso sexto ao verso nono de Lucas 13. Lucas 13, capítulo 6, Lucas 13, verso 6, Lucas 13, do verso 6 ao verso 9, do sexto ao nono verso. E aquela figueira ali, ela foi amaldiçoada porque ela não tinha frutos. Interessante que Jesus foi procurar fruto na figueira. E a figueira estava coberta de folhas. A figueira demonstrava ter frutos, porque os frutos na figueira vêm antes das folhas. Mas a figueira, enganosamente, não tinha fruto nenhum. Então, Jesus amaldiçoou aquela figueira. Então, Jesus, ele usa a história, a parábola daquela figueira, como um alerta para nós. Para que venhamos produzir frutos dignos de arrependimento, confessando os nossos pecados, mudando o nosso estilo de vida em todos os aspectos, vivendo uma vida de vigilância, atento aos sinais da volta de Jesus, aguardando e apressando a volta de Jesus, pregando o Evangelho. Os frutos do Espírito será produzido na vida do verdadeiro cristão. Porém, muitos cristãos aparentarão ter o fruto do Espírito, mas é apenas de aparência. Nos últimos dias terão cristãos como Elias, extremamente zeloso, e cristãos extremamente relaxados e acomodados na vida espiritual. Então, a figueira é mencionada pelo menos 5 vezes aqui no Evangelho. 5 vezes ali falando sobre a vigilância no decorrer da vida de Jesus, e 2 vezes aqui é mencionada a figueira sem frutos, que foi amaldiçoada, e a figueira estéril, que Jesus pediu para que tivesse paciência com ela, e podasse e adubasse, para que a figueira viesse a produzir, ou se não produzisse, fosse cortada. Mas é interessante que aqui em Mateus 24 fala que o noivo tardou e as virgens, todas as virgens, as 10 virgens, adormeceram. Então, na Bíblia tem alguns relatos de pessoas dormindo. A história de Jonas, que dormia no meio da tempestade. A história das 10 virgens, que foram tomadas de sono aqui no momento da volta de Jesus. E a história dos apóstolos, que dormiram no Getsemane, no momento turbulento, no momento que Jesus mais precisava deles. E eles mesmos precisavam de poder espiritual para não negar a fé. E Jesus também dormindo no barco, também no meio da tempestade. A diferença desses sonos aqui, o sono de Jesus para o sono daquelas outras classes de pessoas, Jonas, as virgens, os apóstolos, é que Jesus, ele estava em paz. Ele estava em dia com a realização das obras de Deus. E Jesus, ele estava com seu dever cumprido, tranquilo,
Mas tanto o sono de Jonas, das 5 virgens loucas e dos apóstolos era um sono de letargia, de acomodação. Então, nos últimos dias, terão pessoas que amam a vinda de Jesus, atenta aos sinais da volta de Jesus, com o coração pegando fogo, com o coração ardendo de desejo de ver Jesus e abraçar Jesus. Pessoas que não querem saber de preparar e nem querem saber de pregar o Evangelho. Então, você se lembra desse desenho aqui? Eu falo de uma pessoa que hoje é uma rocha na igreja, de uma pessoa que é uma bênção na igreja. Porém, no passado, no momento de ira, de fraqueza, essa pessoa tentou tirar a minha vida, como pelo menos 7 pessoas no passado tentou. Mas nesse dia, como nos outros dias, Deus me deu um grande livramento. E no momento de confusão, de angústia, que eu vim para minha casa clamando juízo, justiça, Jesus, Jonas, minha filha de 9 anos, 9 aninhos na época tinha a menina, ela rapidamente fez esse desenho. Aqui está uma igreja e a cruz sobre a igreja de preto, a cruz de luto, um homem de luto. Aqui está o cenário de Ezequiel capítulo 9. Ezequiel de luto, suspirando e gemendo pelas abominações cometidas na igreja. Aqui está o cenário da escada de Jacó. Uma escada com 14 degraus, no topo Jesus e em cima de Jesus o sol, que representa o sol da justiça, que é Jesus também. E de um lado e do outro da escada, anjos. Sabe o que diz em Salmos 34, versículo 7? O anjo do Senhor acampam ao redor dos que os temem e os livra. Os anjos estavam presentes na vida de Jacó, quando ele fugiu de casa e quando ele retornou para casa. Os anjos estão presentes na nossa vida quando nós entramos na igreja e quando nós encerramos a nossa jornada na história terrestre. Os anjos esteve presente na vida de Elias. No momento de angústia de Jesus, o anjo estava lá enxugando o sangue que escorria pelo seu rosto. E nesse momento, no momento que eu recebi esse desenho, eu senti Jesus e os anjos. Eu senti uma escada que estava ao meu redor, ante o céu. Eu me senti em contato com Jesus e os anjos naquele momento. Eu senti os anjos presentes na minha vida, naquele dia que eu recebi o grande livramento. E em todos os dias que eu fui abençoado com livramentos de Deus. E aqui um outro cenário, uma árvore com 9 frutos, representando os frutos do Espírito em Gálatas 5 e 22. Daquele dia para cá, a minha vida não é mais a mesma. Os frutos do Espírito foram manifestos na minha vida. E, pela graça de Deus, está só progredindo. Então, você já correu uma corrida famosa, como a São Silvestre, por exemplo? Do início ao final da corrida, você corre no meio de um corredor de pessoas, e pessoas que nunca te viram, está lá aplaudindo você, do começo ao fim, te animando, te incentivando, te inspirando. E assim é a nossa corrida para o céu. Os anjos estão torcendo pela nossa vitória.
estão nos apoiando, estão nos resguardando, estão trabalhando em nosso favor. E quando chegarmos no céu, esses anjos fará uma festa para nos receber e nos coroar com uma coroa, símbolo de vitória. Você quer vencer na vida espiritual? Você quer colocar o pecado debaixo dos seus pés? Você quer produzir os frutos do Espírito, tendo uma vida transformada e tendo poder, ânimo, entusiasmo, ousadia para pregar o Evangelho? Se você deseja apressar a volta de Jesus e está preparado para encontrar com Jesus, neste momento eu quero orar por você e com você. Levante suas mãos, vamos orar. Grandioso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nesse momento eu oro com os meus ouvintes, ó Pai, pedindo ao Senhor que derrama as suas bênçãos na vida deles, tirando, ó Pai, toda a iniquidade, todo o temor, todo o medo, enchendo o Senhor de ousadia, de poder e de entusiasmo, para que eles tenham suas vidas transformadas e para que eles possam trabalhar na transformação de outras pessoas, preparando a si e os outros para viverem contigo na eternidade. Perdoa os nossos pecados, nos transforma, nos batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Por Jesus e por tua graça nós te pedimos essas bênçãos por meio da fé e através da intercessão de um Deus que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Então, muito obrigado pela sua companhia. Se inscreva para receber os próximos vídeos e fique na graça, fique na paz, que Deus o abençoe.